Olá, meu nome é Elaine Pádua, eu sou nutricionista e especialista em alimentação da família e nutrição gentil. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Nutritivo. Eu queria discutir com vocês como que uma alimentação saudável pode influenciar na imunidade. Ainda mais nos dias atuais, com todo esse cenário que a gente tem vivenciado, nós sabemos o quanto a imunidade é muito importante para a saúde de todos. Bom, eu queria primeiro discutir e dizer que a nossa imunidade é formada lá na gravidez ainda, que nós chamamos de imunidade inata. Significa que a nossa mãe vai interferir na nossa produção de anticorpos naquele momento. E depois nós vamos formando a imunidade específica ou adaptativa, que é de acordo com as experiências e com a relação que a gente vai ter, por exemplo, com infecções, vírus, com tudo que a gente vai vivenciar ao longo da nossa vida. E é claro que a alimentação é um pilar muito importante para ajudar nesse processo de fortalecer o sistema imunológico. Primeiro porque para produzir anticorpos e todas as nossas barreiras específicas, nós precisamos de nutrientes, como zinco, vitamina A, ômega 3, selênio, vitamina D. Então eu queria contar um pouquinho aqui para vocês de como alguns alimentos precisam estar presentes no nosso dia a dia. Começando então, por exemplo, com a vitamina A. Nós sabemos que um consumo inadequado de beta-caroteno e vitamina A pode fazer com que esse sistema imunológico fique fragilizado. Então, por isso que consumir cenoura, mamão, abóbora e até vísceras também podem contribuir para esse aporte da vitamina A, que também vai ajudar na produção de anticorpos específicos para o combate de vírus. Uma outra coisa que é fundamental é um bom funcionamento intestinal. Você sabia que o intestino é responsável por produção de células imunológicas? Então ele tem essa função e, além disso, o nosso intestino é responsável em fazer toda a absorção de nutrientes, principalmente de vitaminas e minerais. Então por isso que a gente precisa cuidar da saúde do nosso intestino. E como que geralmente a gente faz isso? O ideal é, muitas vezes, buscar alimentos fonte de probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos, aqueles lactobacilos e outros tipos de cepas que vão ajudar a melhorar a nossa microbiota intestinal. Significa que o nosso intestino é formado por vários bichinhos e esses bichinhos saudáveis precisam estar equilibrados justamente para poder também fazer parte do nosso sistema de defesa. Então os probióticos são muito bem-vindos nesse caso. E também o uso de pré-bióticos, que são fibras, que são alimentos que esses bichinhos saudáveis vão consumir para se manterem ativos ali no nosso intestino. Um outro nutriente que é essencial para fortalecer o sistema imunológico é o zinco. É um nutriente que a gente sabe que vai ajudar na resposta e produção de anticorpos e, além disso, ele está presente principalmente nos frutos do mar. Então a gente pode muitas vezes consumir esses alimentos que são fontes de zinco ou até pensar também numa suplementação usando aí uma individualidade bioquímica para fazer essa suplementação, é claro, de preferência buscando um profissional qualificado para poder verificar se você tem deficiência e até ausência do zinco na sua alimentação. Um outro nutriente essencial é o selênio. E aonde o selênio está presente? Principalmente nas oleaginosas. Aquela castanha do Pará que muitas vezes a gente não consome no dia a dia, é muito bem-vinda na nossa alimentação, já que além dela ser uma fonte de fibras, ela também vai conseguir fazer com que a gente tenha um consumo adequado de selênio, que tem uma ação antioxidante no nosso organismo. Não esqueça também que a vitamina D tem um papel fundamental na nossa imunidade. Muitas vezes agora, em isolamento, as pessoas deixaram de tomar aquele solzinho que ajuda na ativação da vitamina D. E as fontes alimentares são escassas em vitamina D. Então, muitas vezes a gente precisa fazer também uma suplementação eficiente e buscar alimentos fortificados em vitamina D para suprir a necessidade do nosso organismo. Não esqueça também que os alimentos cítricos como laranja, camu-camu, acerola, limão são fontes de vitamina C que também tem uma ação antioxidante e que vai fortalecer o sistema imunológico.
Tem algo que eu gosto muito de falar, que é que muitas vezes fazer dieta pode favorecer um má funcionamento do nosso organismo, já que dietas restritivas podem fazer o nosso corpo não produzir de forma eficiente todos os anticorpos, leucócitos e células de defesa. E além disso, sabemos também que dieta restritiva pode fazer o sistema imunológico falhar. Então não é recomendado fazer dietas restritivas nessa fase e, além disso, cuidado com pessoas que muitas vezes cortam o carboidrato da sua alimentação. Nós sabemos que o carboidrato ele é muito importante para dar energia para o corpo poder trabalhar, e quando a gente tem esse corte do carboidrato, a gente pode também interferir no funcionamento do nosso sistema imunológico. Lembre-se que quanto mais colorida, mais variada e com mais ingredientes contar o cardápio de vocês, melhor a gente vai atender as nossas necessidades em relação a nutrientes, fibras, vitaminas, minerais e tudo que a gente precisa para essa máquina poder funcionar de forma adequada. Agora vocês vão ficar com a minha convidada especial, fisiologista do exercício, que é a Bianca Vilela, e ela vai contar justamente como a atividade física impacta na imunidade. Espero que vocês gostem. É um consenso que a atividade física faz bem, que vai melhorar a sua imunidade, mas será que quem ficou em casa por um ano sem fazer atividade física já deve voltar correndo para a academia? Bom, isso realmente é algo que você deve avaliar. Será que você foi contaminado pelo vírus? Porque se isso tiver acontecido com você, os seus pulmões podem estar comprometidos. Mas de forma geral, para quem teve o contato com o vírus ou não e ficou mais parado por esse período, deve retornar, fazer um retorno seguro à sua modalidade. Não necessariamente diretamente para a musculação, para uma sala de academia. Você pode, por exemplo, fazer caminhadas, atividade física ao ar livre, exercícios funcionais usando o peso do seu corpo, porque aí sim você vai gradualmente retomando a sua forma, o seu condicionamento. Nós sabemos, nós fisiologistas sempre preconizamos que para você ter um retorno seguro, tá? Atividade física, você precisa de pelo menos 30 dias mais leve, que é exatamente aquele retorno para você não ter lesões. O que adianta você já começar com tudo, ficar com uma dor ou então chegar a um nível de lesão e precisar ficar 1 mês, 2 meses de gancho? Então, pessoal, você que está retomando a atividade física, eu espero que isso aconteça em breve, se ainda não aconteceu, mas que você pegue leve. E por que a atividade física ela é tão importante? Primeira coisa, ela vai regular o seu sono. Lembrando que 72% dos brasileiros relatam algo negativo ao falar do sono. Pois é, dormir hoje em dia virou um luxo, algo totalmente natural. Quando a gente dorme, é importante que você durma antes das 23 horas e pouca gente sabe disso. É da meia-noite até as 4 horas da manhã que você produz um antídoto para você se revigorar, para você estar super bem no dia seguinte, que é o hormônio de crescimento. Em inglês, Growth Hormone, hormônio de crescimento. E ele é muito importante na infância, porque como o próprio nome já diz, ele faz uma pessoa pequenininha chegar à estatura adulta. Mas quando eu já chego ali na minha estatura adulta, por volta de 15, 16, 18 anos, a depender do estirão de crescimento, nós continuamos produzindo este hormônio em menores quantidades, para que você se revigore. Aquele momento que você acorda dando cambalhota. É assim que você deveria acordar pela manhã e não ali com sono. Se você acorda com sono, cansado, alguma coisa está errada no seu sono. Então preste atenção e durma sempre antes das 23 horas, para das 0 horas, meia-noite, às 4 da manhã, você conseguir produzir bastante hormônio de crescimento. Ele vai sim melhorar a sua imunidade, porque é diretamente proporcional quem dorme bem ter uma imunidade melhor. Então não vacile com sono, tá bom?
Dieta líquida, dieta mais leve ou até uma dieta mais sólida, só que com alimentos que sejam de fácil digestão, vão ajudar muito no seu sono. Porque quando a gente dorme, a nossa frequência cardíaca, ela baixa, ela fica muito mais lenta. E o processo digestivo, ele precisa de muito sangue, de uma velocidade grande no fluxo sanguíneo, no aparelho digestivo. E quando a gente dorme, isso tende a cair. Por isso que, quando você se alimenta com alimentos muito sólidos, algo pesado, você não consegue dormir. É o seu corpo te acordando para digerir aquilo que está parado. Então, o hormônio de crescimento é muito importante. Outro ponto importantíssimo para a imunidade e também para a retomada segura à atividade física são os alimentos que podem melhorar muito a sua imunidade. Tá aí, né? As nutricionistas maravilhosas sempre indicando cúrcuma, própolis, limão, alimentos riquíssimos em vitamina C. Isso realmente vai dar um turbo na sua imunidade. Então vamos lá. Sono, alimentação e atividade física é o tripé da imunidade. E eu quero reforçar aqui que dia 29 de novembro de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reviu o conceito de sedentarismo. Antes, um indivíduo sedentário era aquele que não fazia nem pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Bom, diante dos nossos hábitos de vida, sono ruim, alimentação ruim e aquele estilo de vida parado no home office sem se movimentar, o que aconteceu? Todos os cientistas já concordam com isso, que a nossa saúde piorou muito. Por isso essa revisão, chegando até a 300 minutos de atividade física por semana. Então antes, meia hora de segunda a sexta-feira, né? Meia hora, 30 minutos, 5 vezes por semana. O que a OMS fez? Aumentou para sessões de até 1 hora por dia. E eu já falo isso, gente, há pelo menos 10 anos. Eu sempre disse que meia hora por dia, a depender do seu estilo de vida, não faria nem cosquinha na sua imunidade. Então, por favor, 1 horinha por dia. E aí a gente entra também falando aí de atividade física, que é algo que todo mundo relata, que não tem tempo, é só a gente fazer uma boa gestão do tempo. Vamos fracionar o dia em 3 ciclos de 8 horas cada. 8 horas para dormir, olha a correlação com a imunidade. 8 horas para trabalhar e não turnos absurdos de 12, 14 horas por dia. Você não vai ser produtivo trabalhando 14 horas por dia. E mais 8 horas para as demais questões. E aí a gente entra com alimentação, atividade física e lazer, que é outra coisa muito importante. Quando a gente fala de saúde de uma forma geral, agora, por exemplo, a gente focou muito na saúde física, mas também temos que trazer aqui a saúde mental, que é um elemento muito impactante para a nossa imunidade. Será que você está fazendo uma boa gestão do tempo? Será que você não está trabalhando demais? Qual a forma de você lidar com os problemas no trabalho? Isso é muito importante. Você está dando a devida atenção para os seus intervalos, para as suas pausas no trabalho? Você está preparando uma alimentação adequada ou está ali pedindo tudo no aplicativo, comidas gordurosas, né, para te dar pico glicêmico? Isso tudo, gente, tem a ver com imunidade. Então, devemos pensar de uma forma global, tanto físico quanto mental. E quando a gente fala de tudo isso, fica fácil quando a gente pensa numa boa gestão do tempo. Integrar família, fazer atividade física todo mundo junto, todo mundo comer a mesma comida, porque não existe comida de criança e comida de adulto, não sei quem inventou isso. Então, toda essa gestão da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental, vai fazer com que você tenha uma super imunidade. E lembrando, tá? Se você está retomando atividade física, o primeiro mês ele precisa ser leve. Não adianta você começar com tudo que depois as lesões podem interromper aí esse ciclo que é tão importante. Então pegue leve, comece de uma forma gradual e respeite sempre o seu limite. Lembrando que o maior termômetro é a dor. Começou a doer, incomodar demais, é porque algo está errado. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado e retomem a atividade física o quanto antes, respeitando sempre os limites do seu corpo.
Vejo vocês no próximo programa. Até lá!